Em nenhum momento o povo de Deus foi livre, foi isento desse sofrimento ou de juízo, entendeu? Quando, repito, em Apocalipse 3:10 fala que guardarei do dia do juízo, não é tirar, mas guardar, proteger, ok? Impedir que seja destruído. Noé, quando é citado no capítulo 5 de 2 Pedro, o termo utilizado é: enquanto Noé não entrou na arca, não houve dilúvio na terra. No versículo 7, nós encontramos um problema. Se não tira antes, ou porque o anjo tirou Ló de Sodoma e Gomorra, antes da cidade ser destruída. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua Ó, alma. eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Adeildo Júnior e faço parte do Ministério Projeto Evangelístico Vivo. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto relevante, pertinente nos nossos dias, que é: a igreja passará pela grande tribulação? Essa é uma pergunta e quero pedir a você que está nos assistindo aí, que tem visto os nossos conteúdos, mas ainda não é inscrito em nosso canal. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, aperta lá o sininho também para que você receba os nossos conteúdos que nós fazemos aqui. Vamos lá. Hoje estamos com dois participantes aqui, ilustre, pastor Alex do meu lado direito, tá? Que é o nosso professor de teologia. A nossa turma da igreja aqui assistindo conhece ele. Ele está sempre aqui conosco, né? Quando nós solicitamos aqui, é uma benção estar com o senhor aqui hoje, tá? E do meu lado esquerdo, o obreiro Luiz também, que participou aqui também de um podcast, né? Que é o podcast do Pastorado Feminino. Você vai conhecer ele, com certeza, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Alex, suas considerações iniciais. Muito boa noite a todos, com a paz do Senhor. Deus abençoe. Esperamos que esse debate aqui seja enriquecedor, que você que nos assiste possa ser edificado, amém? E independente da nossa linha escatológica aqui, somos irmãos, e que tudo aqui, o meu desejo é que tudo aqui nesse evento, nesse podcast, glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Amém. Aqui do meu lado esquerdo, o obreiro Luiz, suas considerações iniciais. Queridos, graça e paz, saudação de paz a todos, que Deus nos abençoe. Espero em que nessa noite venha ser uma noite muito edificante para nossas vidas. Nada de intriga, nada pessoal, apenas dois fiéis esperando a volta do Senhor Jesus. Assim como dizia minha mãe, melhor do que ir é voltar, e quero gratificar que é uma honra estar novamente aqui. Que Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus. Então, é isso. Vamos dar início então a esse debate, e antes disso, eu quero fazer uma oração na voz do pastor Alex, tá bom? Para nós darmos início a esse podcast. Amém? Oremos. Amado Deus, nós agradecemos pela oportunidade que temos em nos reunir aqui em Teu nome para aprender e debater, esclarecer, dirimir qualquer dúvida a respeito da Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ser sábios e possamos ser humildes para reconhecer que a autoridade aqui é o Senhor e a Tua palavra. Muito obrigado. Toma cada um em Tuas mãos, que nos assiste e que estão presentes aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Os dois participantes já disseram que esse debate não é para poder degladiar uns aos outros, né? É para enriquecer o conhecimento. E tudo passa por discussão, tudo parte por ver, né? Confrontar ali as ideias para que nós tenhamos o melhor resultado de qualquer coisa, né? Por exemplo, de uma definição de linha de raciocínio da Bíblia, tá bom? E é por isso, com esse intuito, que estamos aqui hoje. Eu queria iniciar com dois textos bíblicos que embasam tanto o pós quanto o pré, tá? Para que nós tenhamos uma base aqui, só um basilar,
para nós começarmos essa nossa conversa. Amém? Que é o 3:10 de Apocalipse, né? Vamos ler aí 3:10 de Apocalipse. O Breno Luiz, você pode ler para a gente, por favor? Com toda certeza. E o pastor Alex vai abrir para a gente também em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 13. Tudo bem. 3:10. Apocalipse 3:10. Pode ler. Ok. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar todos os que habitam na terra. Isso. Aí, esse é o versículo mais usado por todos os que defendem o pré-tribulacionismo, correto? Concorda comigo? Perfeitamente. Concorda comigo, pastor Alex? Amém. Então, e agora o pastor Alex vai ler Apocalipse 7:13. Apocalipse 7, versículo 13 diz: Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Todos também? Não precisa não. Aí João vai falar que veio da grande tribulação, beleza, tá? Aí esse é um dos versículos também usado muito pelo pós-tribulacionismo, tá bom? Porque a igreja está dentro da grande tribulação ali são um grupo de fiéis que foram limpar as suas vestes do sangue de Cristo. Então, dando esse início aí com esses 2 versículos, dou a partida e agora vocês têm 5 minutos para fazer as suas defesas. Como eu iniciei com o senhor com as considerações iniciais, vou começar com o obreiro Luiz fazendo a sua defesa. Os 5 minutos da sua defesa, você é pré-tribulacionista. E aqui, pastor Alex é pós-tribulacionista. Amém? Sua defesa. Obreiro Luiz. Saudação de paz novamente, queridos, a paz do Senhor. Com muito todo prazer, prata da casa. Queria, em meus minutos iniciais, contar um pouco a respeito sobre um assunto muito polêmico. Eu posso dizer também que muito debatido nos dias atuais. Dentro da escatologia, possuímos 3 vértebres, 3 colunas e 3 vertentes escatológicas, sendo elas o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, onde todos nós cremos, por grande parte, da Assembleia de Deus, como a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. O mid, crendo que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. O pós-tribulacionismo, onde a igreja se encontra arrebatada após a grande tribulação. O pré-tribulacionismo, ele é considerado por muitos, ou por várias pessoas, uma doutrina jovem, tendo o princípio por base a visão de Margaret, ou até mesmo John Nelson Darby. Mas aprendemos, biblicamente, em que o pré-tribulacionismo, ele se apoia em algumas colunas, sendo estas colunas o amor, o livramento de Cristo para a igreja. Temos textos por bases, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Nós acreditamos em que a grande tribulação ela é o cálice da ira de Deus. Mas segundo a carta paulina de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, Paulo escreve em que Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Paulo afirma. Temos também Apocalipse capítulo 3, verso 7, também por guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tribulação. Esse termo da é utilizado para anteceder, ou seja, não estaremos, pois seremos arrebatados. O termo igreja, que no original é eclésia, ele aparece por cerca de 19 vezes nos 3 capítulos iniciais do Apocalipse. Após o capítulo 3 do Apocalipse, o termo eclésia, ele não aparece novamente até o capítulo 22. A grande tribulação inicia-se no capítulo 6. Das 3 vezes
das 19 vezes em que o termo eclésia aparece nos 3 capítulos iniciais, a grande tribulação começa no capítulo 6. Após o capítulo 3, o termo só é utilizado no capítulo 22. Nós não passaremos pela grande tribulação. Seremos arrebatados. Deus abençoe. Amém? Você tem ainda mais 2 minutos. Tudo bem. Por parte, também acreditamos nós na iminência. A palavra iminência no original que significa a qualquer momento. Temos texto por base, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 13, em que a Bíblia diz: vigiai e orai, portanto não sabeis o dia nem a hora. Capítulo 24, em que temos do versículo 1 até o versículo 40, assim por diante. Temos diversos exemplos. 2 homens estão no campo trabalhando, de repente um é levado, o outro fica. Um homem deitado com sua esposa em sua cama, de repente um sobe e o outro fica. A grande tribulação será o cálice da ira de Deus, mas nós não se encontraremos, pois seremos arrebatados. Passa a palavra. Amém. Pastor Alex, 5 minutos também para sua defesa. Amém. Talvez não seja necessário também usar os 5 minutos, mas vamos tentar falar o máximo aqui para aqueles que talvez não conheçam esse termo, né? O pré-tribulacionismo, como disse o nosso irmão, ele é relativamente novo, né? Eu não preciso dar dados aqui, o irmão já fez isso, John Nelson Darby. A Bíblia Scofield, no início do século XX, foi escrita, e uma das marcas dessa Bíblia é frisar realmente o pré-tribulacionismo. Eu me converti na Assembleia de Deus em 94 e sempre fui pré-tribulacionista. Sempre fui, defendia, estudei muito sobre isso. Não sou nenhum mestre, mas muito humildemente me dediquei ao estudo da palavra e sempre defendi o pré-tribulacionismo. Mas lendo com mais afinco, a escatologia nunca foi a minha área, mas em 2010 eu conheci o pós-tribulacionismo, a doutrina do pós-tribulacionismo, e comecei a ficar em dúvida daquilo que eu acreditava. Não da Bíblia, eu não tenho dúvida da Bíblia, nunca duvidei do texto bíblico, mas comecei a examinar com mais afinco, examinar com mais delicadeza, com mais dedicação, acerca da vinda de Cristo. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que muitas pessoas têm sentido falta desse assunto, pastor. Pouco se ensina sobre isso, pouco se fala sobre isso, pouco se divulga sobre isso, pouco se prega sobre isso. As pessoas querem mais viver o presente, a bênção midiática, né? As pessoas acreditam naquilo que vem, e aquilo que não vem ela tem dúvida, e a escatologia ela trata de coisas futuras, e por isso mesmo as pessoas não querem saber do futuro, ou não se dedicam a aprender isso e nem a ensinar isso. Então essa pesquisa diz que muitos dos crentes no mundo sentem falta de aprender sobre a vinda de Cristo, sobre as coisas que hão de acontecer, e alguns eventos acontecem, não só eventos climáticos, mas eventos políticos, e as pessoas se pegam sem saber o que fazer. Quando não conhecem a Bíblia Sagrada, ficam desesperadas, ficam preocupadas, muitos perguntando se eu tenho que guardar comida, eu tenho que... desculpe, eu não estou saindo do tema aqui, eu estou falando a falta que faz esse tipo de ensino nas nossas igrejas, que é o lugar onde deveria ser ensinado isso. Aqui nós estamos num podcast, né, num programa pela internet, transmitido pela internet, e muitos recorrem a isso aqui para aprender, porque não aprendem nas suas igrejas. Isso é um problema. Então, voltando ao tema do pré-tribulacionismo, que eu acho que não preciso falar, que muitos já acreditam, muitos sem saber são pré-tribulacionistas, porque até um certo momento da sua vida só ouviram isso, né? Mas nós que estudamos a Bíblia, como o obreiro, como o senhor, como eu, nós conhecemos os dois lados, e é muito importante, isso enriquece muito, né? E é muito bom que as pessoas que não ouviram falar sobre pós-tribulacionismo, tem gente que nunca ouviu esse termo, midi-tribulacionista, né? Então é muito importante que, independente de qualquer coisa, você que está nos assistindo seja incentivado e desafiado a conhecer
sobre esse assunto. O pré-tribulacionismo é relativamente novo, e no início da igreja, desde que João escreveu o Apocalipse, até no ano de 1830, nunca se falou em pré-tribulacionismo. Os reformadores, João Calvino, Lutero, Zwinglio, John Wesley, nunca falaram sobre o pré-tribulacionismo. Essa doutrina é relativamente nova. E examinando o texto, eu não encontro no texto um versículo que cite a vinda de Jesus em 2 fases. O fato de nós lermos na Bíblia que a vinda de Jesus será de repente, ok, mas isso não será secreto. Não existe um texto na Bíblia que mostre que o arrebatamento será secreto ou será em 2 fases. Por isso, o senhor leu aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, como guardaste a minha palavra, eu guardarei do dia da tentação, mas nós vemos que o guardar ali não é tirar, guardar é estar junto, é proteger. Noé foi guardado no dilúvio, mas ele participou do dilúvio, protegido na arca, entendeu? Então, para não alongar muito a minha fala, nós vamos discorrer durante essa hora sobre esse assunto, mas é isso. Amém. É isso. Posso? Sua réplica. Tudo bem. Que Deus nos abençoe. Partindo deste princípio sobre a idade, ou colocar maturidade do pré-tribulacionismo, não precisamos se basear em fatos, números, ou até mesmo em nomenclatura. Pois se formos pegar por base, ou até mesmo por exemplo bíblico, dentro das escrituras sagradas, encontramos diversos termos, tipologias e textos em que afirmam a nossa explicação. Por base, assim como foi citado Noé, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós temos 2 personagens em que são citados. No capítulo 5, o primeiro personagem citado é Noé. No capítulo 7, o segundo personagem é Ló. Noé, quando é citado no capítulo 5 de 2 Pedro, o termo utilizado é: enquanto não houve dilúvio na terra, enquanto Noé não entrou na arca, não houve dilúvio na terra. No versículo 7, assim como foi citado por meu oponente, colocar rival, sou muito carinhoso nesse sentido. No versículo 7, nós encontramos um problema. Se não tira antes, o porquê o anjo tirou Ló de Sodoma e Gomorra, antes da cidade ser destruída? Porque o anjo tirou Ló. A pergunta que fica é: tira ou não tira? Acerca do arrebatamento, temos na carta aos Hebreus um texto em específico em que diz: e ele voltará para todos os que esperam a vinda do Senhor. O ímpio não espera a vinda do Senhor. Muitos, eu posso citar de exemplos, não esperam a vinda do Senhor. Temos por base Evangelho de João, capítulo 14, credes em Deus, credes também em mim. Sendo isto, eu vos prepararei lugar. Se não fosse isso, eu vos teria dito, eu vos prepararei lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sobre o período de 2 vindas, nós aprendemos dentro da escatologia a terceira matéria, a terceira aula, em que durante o período tribulacional, antes de tudo, Cristo precisa reinar durante 1000 anos. A pergunta que fica é: onde a matemática não se encaixa das 2 voltas? Essa fica a minha grande questão. Então tá aí, pessoal, ó. A gente tem um do lado aqui do pastor, o pastor Alex falou que não é nenhum mestre, não. Ó só. Tá brincando, tá? Quando ele fala isso, ele tá brincando, sendo bem modesto, tá bom? E aí, é só pra gente se encaixar aqui no que está sendo posto, tá? O obreiro Luiz está fazendo uma conexão lá no Antigo Testamento, fazendo uma alusão ao simbolismo, por exemplo, de Noé, né, entrando na arca, e Sodoma e Gomorra sendo destruída, e Ló sendo tirado antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, tá? Isso remontando o arrebatamento, né? Antes que Ló, antes que a cidade fosse destruída, Ló foi tirada daquele local. E com certeza o pastor Alex, pelo tempo que ele já falou que estuda isso, ele já ouviu muitas vezes, muitas pessoas falar sobre isso. Eu queria ver a posição dele. Como o senhor sai dessa agora aí?
Então, vamos lá. Como eu já disse, né? Quando Ló ele foi tirado, né? Quando foi tirado de Sodoma e Gomorra, ele não deixou de sofrer as consequências. Tanto que ele estava correndo e a cidade sendo destruída. Ele estava correndo, o anjo tirou ali, não foi um arrebatamento, não foi uma transladação, não foi, né? Ele estava correndo para fugir da cidade sendo destruída e olhou para trás, a sua esposa, tanto que olhou para trás, né? E foi convertido numa estátua de sal. E ali ele foi guardado, ele foi livrado ali. Mas isso não significa que ele foi isento de sofrimento. Se ele não saísse dali, se ele falasse para o anjo ali, não quero ir, eu não vou sair daqui. Vou brincar aqui, alguns falam, não vou sair da minha casa, eu nasci da minha... Se ele fizesse, ele iria morrer, mas ele, atendendo, né, ao mandato de Deus e seguindo ao anjo, ele viu a cidade sendo destruída. Ele foi guardado, foi livrado, ok? Mas participou ali do evento, ele viu com os olhos dele aquele evento. No arrebatamento secreto, em 2 fases, o pré-tribulacionismo fala que nós seremos retirados, né? E quando a igreja for retirada daqui, participando da ceia com o Senhor nos ares, não é isso? Da boda do Cordeiro, enquanto isso, a tribulação ocorrerá aqui, ok? A igreja será literalmente tirada daqui, isenta de qualquer tipo de sofrimento, ok? Mas tem um texto bíblico que fala que é necessário que a tribulação venha para que aquele que é sincero se manifeste. Em nenhum momento o povo de Deus foi livre, foi isento desse sofrimento ou de juízo, entendeu? Quando, repito, em Apocalipse 3:10 fala que guardarei do dia do juízo, não é tirar, mas guardar, proteger, ok? Impedir que seja destruído. Quando a Bíblia ela fala em Mateus 24, no capítulo 24, versículo 29 em diante, eu vou ler para os irmãos, para contextualizar aqui, ó. Versículo 29, capítulo 24 de Mateus, versículo 29 diz: E logo depois os discípulos estavam questionando Jesus quando seria a sua vinda, né? E ele começa a falar várias coisas. No versículo 29, nós vamos ler os anteriores, mas no versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão no céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos do céu se lamentarão e ver o Filho do Homem vindo nos nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus estava falando ali para os discípulos, Jesus não estava falando para não crentes, estava falando para os discípulos. Os discípulos naquele momento ali, eu creio, tipificam a igreja, todos sabem disso. Então, esse evento seria depois da grande tribulação. Então é isso, ó. Aí, você tem um problema agora para resolver, tá? Que ele falou, o pastor Alex falou, tá saindo de Sodoma, porque na verdade a gente sabe que tem mais cidades, né? Sim. É isso que o senhor falou aí, na verdade, que eles foram saindo e o fogo foi, né? O fogo foi pegando até as outras cidades vizinhas ali, de Sodoma e Gomorra. Então eles estão saindo dali. Me explica esse negócio agora, como é que você vai sair disso aí agora? Perfeitamente. Eu quero ver. Com permissão, sendo muito respeitoso, o pós-tribulacionismo é uma doutrina considerada bastante citada nos tempos atuais. Grandes teólogos, César Cavalcante, Mateus Martins, entre outros. Prefiro não fazer menção, mas uma pequena menção honrosa. Vendo isto, o pós-tribulacionismo se agarra, se escora e se apoia sobre os momentos tribulacionais. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, aproximadamente no capítulo 5, em tudo somos perplexos, atribulados, angustiados, vendo isto um estado atemporal, em tudo somos, estamos, isso é um momento. A grande tribulação que há de vir do mundo é o derramamento da ira do cálice de Deus, Apocalipse, em que é escrito. Como foi descrito no texto de Ló, eu não encontro um problema nisto. Com todo respeito, de todos os diversos temas bíblicos, caso ele citasse, com todo respeito eu digo isto, em Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, eu encontraria uma dificuldade, mas diria pequena, porque eles foram livrados na fornalha. Mas dentro da escatologia, na última matéria, nós aprendemos muito bem por parte, em que na última aula,
nós temos em que distinguir Israel e igreja. O pós-tribulacionismo encontra um defeito nisso. Encontrando esse defeito, eles afirmam sobre o nosso sofrimento na terra em que não teremos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados na fornalha. Daniel não esteve dentro da fornalha. Não esteve. Daniel representa a igreja. Os 3 jovens representam um grupo judeu. Vendo por isso, nós temos também diversos exemplos. No próprio capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós fomos ensinados em que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e o aramaico. Antigo Testamento, hebraico, aramaico, Novo Testamento em grego. Isso. Do capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 até o versículo de número 51, eu desafio encontrar o termo agazo. Agazo. Eu posso errar na pronúncia. Agazo. A respeito do arrebatamento. Do versículo está desafiado. Eu tenho um Strong aberto. Do versículo 1 até o versículo 51. Termo agazo em que fala acerca de arrebatamento. Não vamos encontrar do versículo 1 até o versículo 51. A respeito de Ló e sua mulher, no próprio texto que lemos, 24, um homem deitado com sua esposa, um subirá, outro ficará. Consequências. A respeito da iminência, a qualquer momento, Jesus não determina período, dia, data e nem hora. A qualquer momento, seremos arrebatados. Amém. É isso. Eu queria. Aí eu vou começar a rodar de perguntas. Já estamos em meia hora de debate, né, de podcast. E eu vou começar a fazer algumas perguntas. Primeiro, pastor Alex. Jesus falou assim: como nos dias de Noé davam assim, casamento e tudo mais. E se nós pensarmos que dentro da grande tribulação vai ter uma turbulência, né? Vai estar aquela turbulência. E Jesus não fala que é turbulência. Jesus fala como nos dias de Noé. E ele passa como era, como estavam na época. Davam-se em casamento e tal. Para o senhor acha mesmo que esse versículo de Jesus não se encaixa no pré? Ele é mais favorável ao pós? Porque eu não vejo uma turbulência dentro desse versículo que Jesus falou, né? Posso responder? Sim. Então, em momento nenhum o pós-tribulacionismo nega a iminência. Em momento nenhum o pós-tribulacionismo nega a iminência da vinda de Cristo. Ou seja, que será de repente, será no momento em que não se espera. Ok? O pós-tribulacionismo ele nega o arrebatamento secreto e o arrebatamento a vinda do Senhor em 2 fases. É nisso que o pós-tribulacionismo se apega ou defende. Nós não negamos a iminência. Sim. Será de repente, ok. Será no momento em que ninguém espera, porque o texto diz: como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Isso. Ok, ninguém esperava, todo mundo estava levando a sua vida normal. Agora, interessante é saber o seguinte, o texto vai dizer, todos viviam a sua vida dessa forma, casavam, bebiam, comiam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e fez o quê? Levou a todos. O texto de Mateus vai dizer que estarão 2 juntos numa cama. Um será levado, outro será deixado. Acho que é no mesmo capítulo que fala sobre as duas casos aqui. Interessante saber é que se nós meditarmos que, no caso de Noé, quem foi salvo? Quem foi levado ou quem foi deixado? O texto é bem claro em dizer, até que veio o dilúvio e levou a todos. No caso do texto aqui, quem foi salvo é quem foi deixado. É quem ficou. E não quem foi levado. Quem foi levado pelo dilúvio. Noé foi deixado. Então, um será levado, outro será deixado. Então, o texto é bem claro nesse sentido. No caso de Noé, especificamente, aquele que foi deixado foi Noé e sua família. Foi deixado lá dentro da arca. E quem foi levado, o texto fala, até que veio o dilúvio e levou a todos.
claro, jogo de palavra, tá? Mas acerca da turbulência mesmo, é um momento, acredito eu que Jesus, a gente está nessa rodada agora de perguntas, tá? E vou deixar o tempo livre para poder formular a pergunta e o tempo de maneira resposta. mais espontânea. Isso, tá? Aí, no caso, Jesus não estava falando de uma turbulência momentânea, por exemplo, se entramos dentro da grande tribulação, né? Eu estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor está falando que já que a igreja, a gente defende, o pós-tribulacionista defende a igreja ser arrebatada após a tribulação, nesse texto não se encontra ali uma grande tribulação, um grande sofrimento. Exatamente, okay? exatamente. Isso no momento de Noé. Isso, no momento exatamente. de Noé. Então, aí fala do momento que acontece a tribulação. Não fala de vinda de Jesus ali. Ali está falando no momento em que acontece o sofrimento. Estavam todos reunidos, todo mundo comia, bebia, casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio. A gente está falando, na verdade, de arrebatamento, né? Sim, o assunto aqui é arrebatamento. Isso. Mas nesse texto, Jesus fala do dilúvio. Do dilúvio. Que veio o dilúvio e levou a todos. Não fala da vinda dele. Fala do momento que veio o sofrimento. Ok? No momento que veio o sofrimento. A tribulação. Isso, a tribulação. Ok? Estava tudo tranquilo até que começou, de repente, a tribulação. No caso, o dilúvio em questão. Em Tessalonicenses capítulo 2, se eu não me engano, eu quero ler para vocês, capítulo 4, versículo 13, vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,13 vai dizer, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não perceberemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, vai dizer que no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta. A Bíblia, Apocalipse, nós sabemos que tem 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, sim, ok? Sim. 7 cálices. Sim. E o texto vai dizer, enfaticamente, em 1 Tessalonicenses, que é 1 Coríntios 51, 15, 51. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Como é que se resolve isso aí? A última trombeta, essa última trombeta de 1 Coríntios, é a mesma trombeta do Apocalipse, tá? Claro que a gente faz o pós-tribulacionismo, ele tem que montar também a sua linha de raciocínio para poder se defender, porque esse texto aí corrobora muito, e era uma das perguntas que eu ia formular o senhor, além da questão que o pastor acabou de colocar aqui, que ele respondendo a questão de Noé, né? De Noé, na verdade, ali a chegada da tribulação e não a chegada, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, né? Desconecta isso? Vinda de Jesus e início de tribulação para arrebatar a igreja, por exemplo? Pastor, com toda humildade, novamente eu repito isso, assim como foi citado por minha pessoa em primeira vez, eu não consigo encontrar o termo acaso. Está desafiado a todos que possuem um dicionário Strong, Novo Testamento em grego, do versículo 1, nós não temos o termo acaso concernente a arrebatamento e tribulação. Mas, porém, nós podemos pegar por base, eu acho que isso é uma linha muito perigosa. Não digo para mim, mas digo para o pós-tribulacionismo. Muito perigosa acerca de que, se nós fôssemos levar por base, nós temos que determinar algo. Se tem igreja aqui, a pergunta que fica é, existe ou não existe salvação dentro do período tribulacional? Dependendo da resposta, eu creio que tem um checkmate aqui. Posso perguntar? Um sim ou não? Tem problema? Pode sim. Sim ou não? Existe salvação dentro do período tribulacional? Sim. Perfeitamente.
Se a igreja está dentro do período tribulacional, no capítulo 7, no capítulo 6, a tribulação começa no capítulo 6, capítulo 7. Dentro do período tribulacional, nós temos 3 grupos e 3 classes de salvos. Mártires, gentios que se converteram, Sim. Os próprios judeus. Muito perigoso. Então vamos lá. A grande tribulação começa no capítulo 7. Capítulo 6. As 2 testemunhas precisam pregar. Capítulo 11, versículo 1. Os anjos descerão para pregar o evangelho. Amém. A pergunta que fica é: se as 2 testemunhas precisam pregar, os anjos precisam pregar o evangelho, aonde está a igreja? Gentios. Não, aí eu... Gentios. A igreja, ela é formada dos gentios. Os gentios que se arrependeram. Sim. A igreja é formada dos gentios. Agora, esse termo agaso, só voltando um pouquinho com o que o senhor falou do termo agaso, fala de arrebatamento. Ok, o texto de Mateus fala da vinda de Cristo. A vinda de Cristo, depois da grande tribulação, aparecerá no céu com poder e grande glória. A sua igreja estará aqui esperando para reinar com ele. Ok? Depois nós estaremos com ele em glória. Depois nós seremos arrebatados, depois da grande tribulação. No termo de Mateus fala do processo da vinda. Quando será a sua vinda? Os discípulos não perguntaram, quando o Senhor vai arrebatar a igreja? Não. Quando será a sua vinda? A sua vinda. E o Jesus fala bem enfaticamente que a vinda dele será em glória, com poder, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ok? Sim. Por isso talvez o termo agaso não se aplique ali, porque agaso, segundo o senhor bem colocou, é arrebatamento. Então não fala de arrebatamento ali, principalmente muito menos secreto. Sim. Fala de vinda do Senhor para reinar com a igreja na terra. Ok? Isso acontece após a tribulação. Pastor. Pode falar, pode. Eu creio que esse é um tiro no pé. Capítulo 20, posso ler com todo respeito. Capítulo 20, Satanás é aprisionado durante 1000 anos. Versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, o que importa é que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos se assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem. Capítulo 20. Jesus precisa reinar durante 1000 anos. Tem descida aqui. Jesus vai reinar durante 1000 anos. Tem descida. Agora minha preocupação está aqui. Capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu acho que esse é um tiro no pé. O capítulo 24, para mim, é um tiro no pé, porque para mim é um texto que fala mais acerca do pré do que sobre o pós. Crendo nisso, com as 2 testemunhas pregando, o papel da igreja na terra é pregar. Se tem 2 testemunhas para poder pregar, os anjos pregando o evangelho, aonde está a igreja que não está pregando o evangelho na terra? Aonde está a igreja? Se a igreja se encontra dentro da tribulação, a pergunta é: onde está a Amém. Então, eu continuo dizendo, na visão pós-tribulacionista, a igreja continua na terra. Só que essa missão de pregar, as 2 testemunhas vêm com uma missão específica de pregar o evangelho. Mas isso não isenta a igreja da sua responsabilidade e não exime a igreja de estar presente na grande tribulação, ok? O podcast, o debate aqui é sobre em que momento a igreja, Jesus voltará. Isso. Entendeu? Em que momento Jesus voltará. A igreja passará pela grande tribulação ou não. Ok? É o arrebatamento. Está mais ligado ao arrebatamento, né? Isso. Então, Jesus não virá em 2 fases. Eu não vejo um texto bíblico que me esclareça isso de modo enfático, que é 2 fases. Primeiro vem de modo secreto. Essa foi muito divulgado naquele filme, né, Deixados para Trás, né, que eu já vi. Muitos aqui na década de 90, 80, 90, tinha uma fita
na época a fita cassete, talvez quem esteja vendo não lembra nem o que foi fita cassete, né? A gente pegava aquelas fitas cassete de pregadores, né? De filmes e colocava, e ali estava a igreja sendo arrebatada, Jesus vindo de um modo secreto. Aí se tornou muito popular essa visão de um carrinho de bebê, alguém empurrando, de repente sumiu o bebê, o ônibus, né, o motorista que era crente sumiu, o avião e tal. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia, de modo direto, de modo claro. O que eu vejo é um Cristo que morreu, ressuscitou e vai vir numa única vez no período da grande tribulação, e a igreja estará na terra. Ok? Agora, se nós formos discutir aqui o que acontece em todo o Apocalipse, como eu disse, pastor, e eu vou repetir aqui, né, sem falsa humildade, mas falsa honesto, não sou mestre em escatologia. O que eu me dedico esses anos, uns 15 anos, é estudar o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo, que eu já estudava antes. Mas eu não sou especialista em Apocalipse, sei que Apocalipse tem muita linguagem tipológica, linguagem alegórica, e eu não sou especialista em interpretar Apocalipse. Um grande homem de Deus que eu admiro muito e acompanho e estudo e ouço, o pastor bispo reverendo Leandro Lima. Ele é um grande expositor do Apocalipse, né? Assim como tem o Carlos Augusto Valati também. Mas assim, eu não discuto aqui os eventos que vai acontecer na grande tribulação. Eu não discuto isso. O que eu discuto aqui é a permanência da igreja enquanto a grande tribulação está acontecendo. Isso okay? Aí. E a igreja vai estar aqui, porque em Tessalonicenses capítulo 2, eu acho que eu não li esse texto ainda. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O pré-tribulacionismo prega que antes do anticristo aparecer, desse homem aparecer, a igreja já vai estar no céu ceando com o Senhor. E não é isso que o texto em 2 Tessalonicenses 2 diz. Perfeitamente. Em termos de nomenclatura, simbologia, em termos de linguagem alegórica, nós temos um problema aqui. Vamos lá. Assim como foi citado por ele, o homem da perdição, confere corretamente minhas palavras. Resumidamente, Paulo, na primeira carta para Timóteo, capítulo 4, ele escreve: haverá um tempo em que não suportarão a doção doutrina. Levantarão para si novos mestres. Paulo utiliza um termo, o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? Referente a Satanás, em que tem atuado na mente de muitos, iludido na mente de muitos. Prosseguindo, o contexto da primeira carta de Paulo para Timóteo, primeira carta, segunda carta, primeira carta para Tessalonicenses, é um período em que Paulo está prestes a sofrer, não mais do que ele já havia sofrido. Estudando as cartas paulinas, nós aprendemos isso, em que Paulo está não só sofrendo mais do que havia sofrido. Paulo está vivendo o que foi escrito em Mateus 24. Ai das grávidas. Esse é o contexto atual. Paulo está sofrendo tanto, sendo tanto afligido, olhando para o cenário caótico. Paulo pensa em que está prestes a vir a vinda de Jesus. Nós aprendemos isso dentro das cartas paulinas. Recomendo, por favor, depois, você que estiver em sua casa, leia acerca sobre as cartas de Paulo, porque o tema aqui é arrebatamento da igreja, pré ou pós. Estamos se assegurando nesse tema. E se assegurando desse tema, eu acho muito complicado. No capítulo 24 de Mateus, o próprio texto em que fomos utilizado por base, está escrito assim, não vou confirmar quem é Mateus, está escrito assim: e todas essas coisas acontecerão, até que o evangelho seja pregado em todos os 4 cantos da terra. Se a grande tribulação começa, a igreja está, ou por que é que a igreja não está fazendo o seu papel que é pregar? A igreja que não prega dentro do período tribulacional, eu não consigo encontrar uma igreja em que não prega dentro da tribulação. Para mim, a igreja não estaria cumprindo o seu
papel. Sim. E passa a palavra. Então, olha só. Se a igreja... Então, para você, a igreja não está no período tribulacional. Não está no período tribulacional. Mas aí... Fazer a pergunta para ele agora, né? Que eu já fiz o senhor já. Aí, o que acontece? Se a igreja não está no período tribulacional, o que é esse versículo aqui, então, de Apocalipse 7:13? 7:13. Que fala os eleitos de Deus dentro, e aqueles que foram lavados que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, do Cordeiro. Se as pessoas que lavaram ou embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro não é a igreja, o que é então? Simples resposta. Os judeus convertidos. A grande tribulação existe uma diferença. A distinção entre Israel e igreja. Os judeus passaram pela prova do fogo. Passarão pelo fogo. O Senhor citou o versículo 13, perdão. Eu vou citar o versículo 9. Depois desta coisa olhei, e eis que uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Confere? Confere. Esse texto fala acerca dos mártires, em que não aceitaram a marca da besta durante o período tribulacional. Sim. E morreram pela causa, morreram pelo evangelho. Os 24 anciões clamando o sangue dos mártires. Os mártires, esse texto fala acerca de Israel. Os judeus que se converteram dentro da grande tribulação. O ímpio que se converteu dentro da grande tribulação. O Espírito Santo é retirado. Os judeus que se converteram dentro da tribulação. Dentro do pré-tribulacionismo, nós não temos esse problema da distinção entre Israel para com a igreja. E a pergunta aqui, só para concluir, Jonas, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele é mencionado, vocacionado a uma missão de pregar em Nínive. Após a pregação de Jonas em Nínive, houve conversão de uma cidade inteira, aproximadamente 150 mil pessoas. A pergunta que fica é, caso possa responder sim ou não, aquelas pessoas foram salvas? Dos 150 mil que Jonas pregou, que houve uma conversão, o texto está escrito conversão, foram salvas? Pode responder sim ou não? Sim. Não, talvez nem todos. Talvez nem todos foram. Sim, talvez o nem tema todos, da mas... conversão, arrependimento. Bem claro o texto, Sim, arrependimento. Sim. Crede no Senhor Jesus, ela salva tudo e tacar, arrependimento. Sim. Então, dentro desse texto aqui, resumidamente, os ímpios se converteram, são judeus e gentios. Gentios, eu falo como ímpios. Sim. Ímpios, não igreja. Sim. A igreja está arrebatada. Sim, mas só que aí a questão é essa. Isso é uma questão difícil de sair. Eu sei, tá? Quem é pré tem que estudar bem mesmo, tem que bater bem, tem que estudar bastante o texto bíblico para poder ter a sua linha de pensamento fechado. Tá? Os nossos patriarcas lá, os patriarcas, não sei se é Tertuliano, tem um outro também, eles tinham a sua linha de pensamento também acerca da grande tribulação e tudo mais, só que eles resolveram ali dividir a igreja do arrebatamento e a igreja que vai passar pela grande tribulação. E eles defendiam isso lá naquela época. Tá? Então, essa igreja que está dentro do período tribulacional é a igreja mesmo ou não? Se leva o nome de Cristo, o que faz uma pessoa ser igreja? O que faz uma pessoa ser igreja, né? Ou um grupo de pessoas se tornar igreja do Senhor? O que faz ele se tornar igreja? Fica difícil comparar o texto bíblico. O capítulo 7 não tem menção de igreja. Assim como citado em minha introdução, a palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 capítulos iniciais do Apocalipse. Após o capítulo 3, a gente não encontra o termo eclésia. Eu posso ler. Versículo 4, não tem eclésia. Versículo 5, não temos eclésia. Versículo 6, início da grande tribulação, até o versículo 17. Não tem eclésia. Capítulos e versículos. Sim. Só resumidamente, 3. Sim. Capítulo 7, não encontramos o termo eclésia. O termo que encontramos é os santos e os mártires, aqueles que padeceram pela causa. Os nossos pais da Assembleia de Deus, fomos muito tempo, eu posso dizer que injustiçados.
A Assembleia de Deus surgiu de 2 batistas, nós conhecemos a história. Mas a Assembleia de Deus veio de um povo de periferia. Um povo mais pobre, um povo com uma cultura inferior. Os nossos pais não tiveram tal conhecimento em que temos nos tempos atuais. Mas crendo nisso, repito novamente, eu não encontro o termo eclésia. No capítulo 3, pula para o 22, as bodas. O termo eclésia aparece. Isso é verdade. Isso é verdade, tá? Pastor Alex. É importante falar, pastor, que o pós-tribulacionismo, ele não faz distinção entre judeus e igreja. Isso é sabido, os irmãos estudam isso aí também. Não, é o que eu estava falando aqui. No pós-tribulacionismo, não existe judeus e igreja, não tem separação. Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer, no versículo 11 a partir, diz assim, ó, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém o invocarão se não há naquele que não creram? Então aí continua outro contexto. Então, para os pós-tribulacionistas, para a gente, para nós que somos pós-tribulacionistas, não tem separação entre judeu e igreja. No Apocalipse vai falar, e Mateus também vai falar, dos lavados, como o senhor bem citou, dos remidos, que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. Ali, para os pós-tribulacionistas, não tem judeu, grego, a igreja é o judeu. Não, é o povo de Deus. É aquele que lava sua veste, entendeu? Que tem um nome escrito no livro da vida. Não há distinção, Paulo fala, em judeu, grego, cita, bárbaro. Não, creio em Jesus Cristo, ok? É salvo, obedece a palavra de Deus, e é isso. Não tem separação. Tá, então, aí, a minha pergunta foi, o que faz uma pessoa, um grupo de pessoas ser igreja? Para mim, é a graça. Certeza, por favor. O dia que acabar a graça, o dia que acabou a graça, acabou a igreja. Não tem mais igreja, não sei se o senhor concorda comigo nisso aí, eu acho que o pastor não vai concordar. Mas acabou a graça, acabou a igreja. Tá? Num período onde não tiver mais a graça, não tem mais a igreja. Aí já é uma outra forma de se pensar. Por isso que eu falei que os nossos pais, lá os patriarcas, eles pensavam, o patriarca que eu estou falando aqui, né, dos apóstolos ali e tal, né? Estou falando de Isaac. Sim. Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Eles faziam essa distinção. Eles falavam de dois tipos de igreja, porque eles falavam a igreja da graça e a igreja que passará dentro da grande tribulação. Então faz essa distinção aí dentro do assim, isso na linha de pensamento, na linha de raciocínio deles, né? Eu não estou falando baseado na Bíblia. Isso aí é uma forma de interpretação bíblica. Um pensamento muito antigo. Isso. Concordo. Tio. Pastor, fazendo menção, eu me lembro do último debate que eu vim acerca com Mateus. Foi uma dinâmica um pouco diferente. Foi num estilo um pouco mais amigável, menos perguntas, mais investidas, tive menos tempo de me preparar. Mas vendo hoje, eu creio que eu tive um período de tempo maior, remarcamos. Sobre o texto citado sobre a carta aos Romanos, carta paulina foi, não vou dizer a minha especialidade, mas foi dizer o assunto que foi mais estudado dentro do curso de bibliologia. Completei 50% do bacharel do período de escola, não pude terminar, mas foi um assunto muito, muito debatido. E vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele vai ter uma visão em que Jesus mostra para ele, e a visão é um tipo de carne de porco utilizado. Dentro dessa visão, o anjo fala, coma Pedro. Não, porque imundo para um judeu. Isso. Não faça isso com aquilo que eu já santifiquei. A salvação é para todos. Isso que está englobado a carta dos Romanos. Eu acho perigoso utilizar disso para tentar justificar que não existe diferença entre já e existe. E existe. Assim como foi citado em Daniel, estou só pincelando novamente, com todo respeito, mas eu creio que isso é uma facada no pé. Colocarmos isso acerca aqui, creio que isso não se encaixa. Eu creio que a salvação é para todos. Todos aqueles que creem, Atos 16, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creio que a salvação está disponível por meio do sacrifício vicário de Cristo.
Mas, novamente, encontramos uma separação entre Israel e a igreja dos próprios apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Gálatas, Paulo vai dar um esporro em Pedro. Porque Pedro prega uma coisa para judeu e outra mensagem para gentil. Ou você está aqui, ou você está. Se você prega a circuncisão, está escrito também: aquele que prega uma parte da lei tem que cumpri-la toda, senão já está condenado dentro dela. Isso que eles estão tentando bater em cima. A graça é superior à lei. A lei não foi revogada, mas estamos no período da graça. Isso foi debatido. Cartas Paulinas, Atos dos Apóstolos, Igreja Primitiva. Acerca do arrebatamento. Novamente, creio que isso não entra em questão. Encontramos uma separação, diversos textos bíblicos entre Israel e a igreja. Mas isso é verdade. Isso aí também é verdade. Então, já estamos caminhando para o final, tá? Eu sei que dentro de uma hora não vai dar para definir, assim, não tem tempo para definir um raciocínio tão gigante, porque desde a época dos nossos pais lá, a gente vem discutindo sobre isso, até hoje ainda estamos falando sobre isso, tentando definir essas linhas, tá? E muito tempo se leva para você definir uma linha de pensamento pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, tá? Então, por isso que muitas pessoas seguem os seus pastores. Ela fala assim: o que o senhor é? Aí o pastor fala: eu sou pré. Ela: tá bom, vou seguir o senhor. Pronto. Qual é o problema, agora, só para a gente finalizar, qual é o problema de eu pensar pós ou de eu pensar pré? Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, voltando aqui, eu perguntei se qual é o problema, né, de você pensar pré ou pós. Os dois falaram que nenhum problema. Não tem problema você pensar, por exemplo, de você ver, estou na grande tribulação e depois do anticristo subir, eu tenho 3 anos e meio para o arrebatamento vir. Não tem problema? Né? Praticamente saberíamos o dia que Jesus vai voltar. Né? Assim, só fazendo uma analogia boba, assim, básica, muito básica, né? Eu não estou nem usando nada aqui. Saberíamos quando Jesus vai voltar. E, claro, o pós prega exatamente isso, que no finalzinho, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Aí, para isso, eles têm que justificar isso dentro e falar que Jesus, ele sabia o dia da sua vinda. Eles têm que tirar aquele texto de Jesus lá, pegar, embolar, fazer alguma coisa com aquele texto que Jesus falou: eu não sei o dia nem a hora. Que se a gente souber o dia e a hora, que é, por exemplo, eu não estou falando assim o dia, quando Jesus falou o dia e a hora, ele não falou de dia, quinta-feira eu vou voltar. Ele estava falando de tempo. Se eu sei que o anticristo subiu e nós estamos dentro da grande tribulação, eu sei quando ele vai voltar, ué. Aí tem que pegar esse texto e fazer alguma coisa com esse texto. Com certeza o pastor Alex tem alguma coisa que ele fez com esse texto, com certeza. Ele tem alguma coisa para falar desse texto aí que Jesus falou que não sabia a vinda dele aqui na Terra, né? Bem como o Senhor tem esse grande problema de a igreja, esses fiéis dentro da grande tribulação, esses fiéis que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro e que, por exemplo, um judeu que se torna crente com a pregação das testemunhas, por exemplo, falando de Jesus, ele se tornou crente e se tornou igreja. Não é verdade? Eu creio que... Não consigo, perdão, todo respeito. Você não consegue pensar assim, eu não consigo pensar com 2 igrejas, perdão, tudo bem, eu respeito, tá? Isso, tá? Um grande pregador disse assim, em que eu consigo encontrar base tanto no arminianismo, tanto no calvinismo, tanto no pré-tribulacionismo, tanto no pós-tribulacionismo na Bíblia. Encontramos bases bíblicas para as duas. Mas em minha opinião, mas eu respeito. Isso aí, tá? Mas você viu 2 lados da moeda aqui e julgue você. Se você estiver dentro da grande tribulação, que você vai saber que é um período tribulacional, não é um período comum. Jesus falou, dava-se em casamento, falando do como o estado dessa época, né? E não vai ser uma turbulência, né? Então, como eu disse aqui, por outro lado tem esse problema
da igreja lá dentro, né? A igreja, assim, que o pré-tribulacionismo não chama de igreja, né? Ele chama de uma... os mártires não chamam de igreja para não ter esse problema de conflito com o pós-tribulacionismo, por isso que a gente faz essa distinção de igreja da graça e igreja mártire passando dentro da grande tribulação, porque a igreja acaba quando a graça acaba. Ou melhor... Só falando uma coisa aqui, pastor, só citou essa questão de Jesus. Jesus, quando disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho do Homem, enquanto ele estava na terra. Sim. Isso aí todo Será mundo... que alguém acha que quando Jesus foi arrebatado, se assentou-se no trono de Deus lá, ele continua até hoje sem saber? Não. Então, ele disse isso enquanto estava na terra, né? O dia e a hora ninguém sabe. E ele estava falando não de dia exato, como você bem colocou, ele estava falando de período, ok? Nem no final da grande tribulação, que é assim que eu creio que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada aos céus, né? Jesus vai levar a igreja. Nem lá nós sabemos, não vamos saber dizer o dia, a semana, porque os eventos estarão acontecendo, né? Simultaneamente, enfim. É um mistério. Mas hoje, é bom que todo mundo saiba de hoje, Jesus sabe o dia e a hora que vai vir, exato. Não, Jesus né? sabe sim. Enfim, sobre a questão do pré e pós-tribulacionismo, é bom que seja dito aqui, a visão pré-tribulacionismo é a visão que vem da doutrina dispensacionalista, né? O pós-tribulacionismo, ele não acredita, não é dispensacionalista, portanto, acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Agora só para descontrair aqui, eu prefiro pensar que a igreja vai no final e estar errado, e daqui a pouco eu ir com Jesus no céu e falar, graças a Deus eu estava errado, do que pensar que daqui a pouco eu vou sair e de repente eu não vá e não me prepare para a grande tribulação. Não, mas aí tem outro lado. Você deve ter alguma coisa para falar disso aí. Não, com todo caso, pela misericórdia. O que fica pensativo, eu até falei brincando nisso com minha mãe. Minha mãe não conseguiu converter minha mãe ainda, já foi crente, não conseguiu. Eu fiquei, orou muito por mim. Fiquei, te lanchei. São alguns anos, acho, pelas minhas contas, quase 10, se não 7. São 10, se não 7 na presença de Deus. Pouco ainda. Com toda humildade para aprender, eu brinquei, mamãe. Se eu não subir agora, eu vou ter uma segunda chance. Uma brincadeira descontraída. Mas caso a gente suba antes, eu vou encontrar o Senhor. Amém. Vou encontrar o pastor. Vamos se encontrar lá em cima no trono de Deus, que ele pulou 24 horas. Isso. Mas caso não, que a gente se agarre com Cristo e permaneça. Isso aí. Mas pra mim é um problema. Isso aqui é um problema que ele falou. Pra mim, quando você fala assim pras pessoas, você... E o que o senhor falou, pra mim, assim, se eu soubesse o ano que Jesus ia voltar pra mim, feliz da vida. Você preparava um ano mais? Irmão, eu ia ficar feliz da vida. O ano que ele vai voltar, por exemplo. Se eu soubesse, por exemplo, dentro de 3 anos aqui, o anticristo subiu. Começou. Dentro de 3 anos, eu sei que Jesus vai voltar, meu irmão, isso é a coisa melhor do mundo, todo mundo quer ouvir isso aí. Então, para mim, a visão pré, ela é muito mais cautelosa, ela vai colocar as pessoas vão estar se preparando muito mais, até antes da chegada. Mas isso porque as pessoas confiam nas obras, pastor. Vão se preparar porque confiam que a salvação é nos seus méritos, suas boas obras. Aí vão se preparar, agora eu vou ser um santo. Não é assim, a salvação natural. Eu falo que ninguém se gloria. Não, mas acredito que a igreja... Não, do jeito que o senhor está colocando, a grosso modo, entendeu? Com as pessoas que estão nos assistindo, falando, não, então tá bom, se eu levantar alguém... Uma vez, pastor, eu acho que eu já falei isso aqui no outro podcast, eu fui pastor de igreja há 4 anos. E num dia de Natal, de Ano Novo, aquele culto de Ano Novo, célebre culto de Ano Novo que a gente faz, dia 31, não foi virada de ano, foi num culto normal de 7 às 9, depois cada um foi para suas casas comer rabanada. Mas no culto eu falei assim, olha, irmãos, Deus me deu aqui e eu tenho certeza que Jesus vai voltar hoje. Perigoso. Eu falei isso. E eu não era pré-tribulacionista mais, tá? Muito tempo. Mas eu falei isso para a igreja. Eu pergunto a todos aqui, eu estou errado? Porque todos acreditam que a vida de Jesus é iminente. Alguns me chamaram de herege. Ora, se todos acreditam que Jesus vai voltar a qualquer momento, que pecado eu estou cometendo em dizer que Jesus vai voltar hoje? Eu estou sentindo isso no meu coração.
Eu posso estar equivocado, o meu sentimento do coração pode estar errado. Sim. Mas eu estou mentindo ou heresia? Não, porque muitos não creem assim. Aí, algumas pessoas foram para casa perturbados com isso. O pastor falou que Jesus vai voltar hoje. Alguns não dormiram aquela noite, pensando que naquela madrugada Jesus não voltou. Mas okay. não é preocupado porque ele estava em pecado, é preocupado em querendo esperando ver o noivo. Ou não. Ver o noivo. Ou não. É isso aí. Mas alguns também preocupados, porque tinham um crente na igreja, preocupados que estavam em pecado também. Meu Deus. Sim, sabe? Então, assim, a gente saber o dia e a hora, ok, zera um certo conforto, concordo com o senhor. Mas se soubermos que a salvação ela é dada de graça e a única condição para ser salvo é acreditar de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e verteu o seu sangue, e através do sangue dele eu sou salvo. Porque ele me escolheu. Agora, se achar que eu sou merecedor, que eu presto para ser salvo, eu tô morto. Entendeu? É complicado. Então, ter um certo conforto em saber a data de que Jesus vai vir, ter um certo conforto nisso, é confiar na minha capacidade, é confiar no meu mérito, que eu não tenho, não vou ter, nunca vou ter. Sim. E eu vou continuar perdido. Numa mente voltada pro ambiente calvinista. Não! Uma mente mais... Numa mente crente, transformada pelo Espírito Santo, sabendo que tudo vem dele. Não, eu sei, mas só que aí o senhor já está ligando numa linha calvinista. Eu não quero entrar nesse mérito. Não, também não. Eu estou perdendo no que o senhor está falando. Calvinismo é menino. Eu só tô... de gerar um conforto. Porque a pessoa pensa assim, Jesus vai vir daqui, vamos supor, levanta um profeta, Jesus vai vir daqui em 2035, Jesus vai vir. Se prepara, 2035. Então hoje eu sou uma pessoa que não sou crente, faço, aconteço, peco deliberadamente, mas quando chega em 2030, eu venho para a igreja e fico... É o pós-tribulacionismo. Essa é a ideia. É a ideia de os pós-tribulacionistas, eles pregam a vinda de Cristo depois, eles te dão tempo. Quem estiver vivendo aí no tempo da tribulacional, do anticristo, ele já sabe a data. Ele tem um conforto, ele sabe a data. Dentro de 7 anos, Jesus vai voltar. Então ele tem que saber. E o pós acredita em 7 anos também. Então aí que complica. Aí defina-se. Defina-se, né? Você aí do outro lado, defina. Jesus, quando estava falando, eu não sei o dia nem a hora, o que ele estava querendo se referenciar ali, ou querendo que você entendesse quando ele estava falando isso? Como disse, não tem como nós terminarmos esse assunto. Esgotarmos ele, porque é muita coisa para falar. Eu quero agradecer aos participantes de hoje. Tá bom que o obreiro Luiz, pastor Alex também, que prontamente se dispôs para estar conosco aqui. Tá? E é isso. Não tem como a gente cravar um pensamento aqui. Agora, você siga o pensamento do seu pastor, né? Se você não tem assim o tempo para poder se dedicar ali nas escrituras, tal, siga o pensamento do seu pastor. Se você quiser esse conhecimento, sente com ele, pergunte a ele. E Deus vai abençoar você e você também vai ter esse conhecimento, o mesmo conhecimento do teu pastor, tá? Considerações finais para o pastor Alex, por favor? Amém. Quero agradecer ao pastor, quero agradecer ao obreiro Luiz, né? Luiz, é um prazer, você tem em mim a partir de hoje um admirador. Mãe, está convidado para estar presente na minha igreja metodista. O nosso intuito aqui não é convencer ninguém. É verdade. Quem convence o homem é o Espírito Santo. A gente só está aqui conversando, expondo as nossas ideias aqui, daquilo que a gente enxerga a respeito da palavra de Deus, e foi muito enriquecedor ouvi-lo falar, ouvir o pastor falar, e esperamos que de alguma forma, minimamente, possamos contribuir para o seu aprendizado e que isso te impulsione a querer cada vez mais. Deus abençoe. Amém. Obreiro Luiz também, com as suas considerações finais. Queridos, a paz do Senhor, saudação de paz, muito obrigado por tudo, por essa chance de estar falando sobre a poderosa palavra de Deus. O pastor queria apertar sua mão antes de tudo. Agradeço pelo convite. Nos abençoe. Brincando assim. Amém.
ouvindo de um pastor para um itinerante é aquele famoso ditado promessa é dívida, e eu vou lembrar. Posso fazer a saudação final, o anúncio final, pastor, com sua permissão? Sim, pode. Posso. Sim. Gente, quem me conhece, 19 anos, obreiro por misericórdia e graça infinita de Deus. Também trabalho de carteira assinada para a glória de Deus. Também consumo ministério itinerante. Costumo vender aqui, ó, os biscoitos amanteigados que eu costumo vender. Ajundo as contas, vendo um valor muito simbólico de R$20. Caso você queira me convidar para sua igreja, costumo levar. Tem que comprar? Não. Se eu vender, amém. Deus abençoe. Se não, o evangelho foi pregado e Cristo está nos corações. Valor simbólico de R$20. Você quiser ajudar, quiser comprar, só tentar entrar em contato no Instagram. Posso divulgar? Pode. Glória claro a Deus. Pode. Luiz Braz de Almeida. Me segue lá depois. E que Deus abençoe. Fica na paz, gente. Amém. Agradeço. Quem quiser, por exemplo, pedir a você, fazer o pedido, você entrega a domicílio? Entrego. Então, passa o teu número aí, Posso soltar? algum contato aí que eles possam entrar. Vou falar pausado que eu falo um pouco rápido. 21 97695 9054. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Pastor Alex, eu tenho rede social? Eu tenho rede social, mas eu não sou muito adepto de rede social. Eu tenho Instagram, eu até esqueço, porque eu peco em não divulgar muito, entendeu? Meu nome, meu Instagram não é nem pastor, não é nem pastor. Entendi. É Alex Silva. @Alex Silva, meu Instagram. Facebook eu não tenho, Entendi. né? E é isso. Se vocês, eu posto muita coisa, não posto muita coisa teológica lá, mas assim, não sou muito apegado, tá? Eu tenho cursos, eu dou aula, enfim, mas eu posto pouco no Instagram. Mas o meu Instagram é @Alex Silva. Se você quiser me seguir lá, fique à vontade, será um prazer recebê-lo lá. Amém, graças a Deus. Então, consegui extrair o máximo do tempo, né? Não tem como tirar tudo, mas extrair o máximo do conhecimento deles aqui, e nós somos agradecidos. E você que usufruiu de tudo isso, tá? Esse podcast aconteceu aqui para você crescer o seu conhecimento aí, tá bom? Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração final? Amém. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. Ó Deus, nos propôs esse momento, estarmos aqui na Tua presença e, Senhor, falarmos sobre o Teu reino, falarmos sobre a Tua palavra. Ó Deus, ó Pai querido, a Tua palavra bem diz que o povo errava por falta de conhecimento. Nós não queremos isso. Por isso que estamos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra. E o Senhor possa continuar falando melhor, Senhor, os corações que aí estão, Senhor Deus amado, do outro lado, Senhor, da câmera, ó Deus, que assistirão, Senhor Deus, esse podcast. E o Senhor possa continuar falando poderosamente nesses corações, e tudo seja, Senhor, para a glorificação do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, fica na paz, Deus abençoe.